sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Fique com, no mínimo, de todo o texto que eu li, fique com esta mensagem, voltando por outro caminho. O anúncio do nascimento de Jesus não começou com o profeta Isaías, e sim com o próprio Deus. Ele diz que da semente da mulher nasceria um bravo, herói, aquele que não temeria nem serpente, aquele que não estaria de maneira nenhuma debaixo do poder do veneno da serpente, nem tampouco de sua ação cruenta, esmagadora, pelo menos por alguns segundos daquilo que Deus havia como elemento do seu prazer colocado no jardim do Éden. O texto que diz que Deus disse a Adão: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, era como uma trombeta que soasse no inferno, Deus dizendo: não haverá de maneira nenhuma vitória, nem proclamação dela sobre aquilo que foi imputado sobre o homem, a saber, o pecado, trazendo a morte física e, consequentemente, a morte eterna. Meus irmãos, como Adão teria interpretado isto? Pelo menos o coração aliviado. No mínimo, começando ou querendo pensar profundamente no que Deus lhe houvera dito: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão põe isto na sua mente, e ele sabe que lá estava uma serpente falando e o enganando, e ele sabe que Deus não está fazendo uma referência enganosa. O diabo é, na realidade, a grande serpente enganadora dos homens, colocando nos seus corações a saída a ela, serpente plausível, mas ao homem simplesmente a saída condenatória. Deus então faz esta promessa. Anos e anos e anos depois, Isaías faz esta referência: porque um menino se nos nasceu e um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os descendentes de Adão estão ouvindo esta promessa e estão, meus queridos irmãos, fazendo possivelmente uma interrogação. Um menino nos nasceu. Onde estaria ele? Quem o viu? Qual seria o elemento de testemunho ocular que o menino se nos nasceu? A verdade é que Deus se antecipa. A verdade é que Deus está na frente. A verdade é que aquilo que Deus constrói na sua soberania, não existe, meus amados irmãos, um tempo ditatorial no calendário humano para se dizer que assim de fato aconteceria. O Senhor está dizendo na sua palavra que aquilo que Adão ouviu, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Deus está, na verdade, mostrando a realidade daquilo que vai acontecer já em tempo antecedente. Mas o tempo passa e vem exatamente, meus irmãos, mais uma profecia. Desta feita, o menino não havia nascido,
Mas Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação, no que nós vamos nos referir agora, se o menino nos nasceu, mas nós já estamos ouvindo do seu sofrimento, do seu padecer, daquilo que ele passaria nas gerações, e enfim, a maneira como ele entregar-se-ia de forma extremamente voluntária para fazer com que a palavra do Éden e a palavra profética agora sejam uma realidade. Aqueles que ouvem a profecia de Isaías vão ver, meus queridos irmãos, que existe aí agora uma procura, uma busca, uma interrogação. Como é que nós vamos ver esta realidade? O texto começa com esta expressão: quem deu crédito à nossa pregação? Imagine alguém falando de Jesus como sofredor, como aquele que estava no sacrifício, se ele ainda nem havia nascido. Imagine alguém querendo de fato entender esta realidade de ordem profética. Meus irmãos, o que nós entendemos aqui é que ordem profética ou palavra profética, ela entra no coração dos crédulos e ela se torna uma realidade antes do seu acontecimento. Por exemplo, nós cremos no arrebatamento da igreja, amém? Isso já aconteceu? Não, mas nós cremos e todos os dias dizemos: ora vem, Senhor Jesus. A nossa mente, a nossa fé coloca, meus irmãos, lá dentro do nosso ser, do âmago dos nossos corações, esta realidade, a gente já começa a glorificar a Deus sabendo dos resultados do arrebatamento. Aqueles que viveram as experiências proféticas a respeito da palavra, da presença gloriosa de Jesus, já glorificavam a Deus por saber que a redenção não era um elemento histórico, mas que a redenção já estava presente, porque Deus levantara na história e no tempo homens que foram ditando e vivenciando e experimentando a realidade da presença gloriosa de Jesus. Quando nós olhamos para o texto que lemos, isto acontece já no nascimento do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém para visitá-lo. Notem que eles vieram para Jerusalém visitar Jesus. Jesus estava próximo, lá em Belém, não era em Jerusalém. E eles começam a inquirir algumas pessoas, principalmente o governante, dizendo: nós queremos informações a respeito do local onde Jesus nasceu. O que é que eles trazem na linguagem deles? É que nasceu aquele que é o rei dos judeus. O governo ouve isto e fica apavorado. Toda Jerusalém também fica apavorada. Como então nasceu o rei dos judeus se nós temos um governante? Mas numa perspicácia tremenda, Herodes passa a dizer o seguinte: se vocês viram a estrela dele e vieram procurá-lo, quando vocês encontrarem-no, voltem aqui e me digam exatamente o lugar onde ele está, porque eu também quero visitá-lo. Meus irmãos, o diabo nunca deixou de ser astuto. Ele queria destruir a vida de Jesus. Ele não estava pronto para adorá-lo. Ele não estava pronto para ver o Filho de Deus. Ele queria simplesmente eliminar e ficar na história o seu heroísmo de ter
ter de fato encontrado Jesus Cristo e não permitir que ele se tornasse rei entre os homens. Mas os magos localizaram Jesus, levaram seus presentes e foi, na verdade, um encontro memorável. Imagine só se você estivesse ali, rumando aqueles 6, 7 quilômetros de Belém para Jerusalém, de Jerusalém para Belém, encontrando lá praticamente fora da cidade o menino Jesus, dando os seus presentes, dedicando aquilo que você tinha de melhor, vivendo a história, vivendo as profecias, sentindo a realidade de poder ver o Filho de Deus que estava ali naquela manjedoura. Eu poderia dizer, na minha experiência, seria uma das mais gloriosas e felizes alegria que eu poderia ter no meu coração, era se pudesse viver esta cena de olhar para o passado em centenas de anos e agora ver a realidade de que Jesus estava ali na minha frente. Você poderia, imaginar o que aconteceria em termos de coração, de satisfação, de sentimento, de cada um de nós, de termos a mesma experiência dos magos do Oriente. O texto diz que eles deram os seus presentes, entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, e entregaram suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Irmãos, imaginem que festa linda. Ah, se nós pudéssemos então fazer o mesmo hoje. O mundo inteiro está comemorando o nascimento de Jesus diferente. Não tem ouro, tem peru. Não tem ouro, tem vinho. Não tem ouro, tem bacalhau. Não tem ouro, tem música especial. Tem amigos que se confraternizam. Tem presentes que estão de fato sendo distribuídos de acordo com as classes sociais. Eu estava dizendo hoje de manhã no rádio que quando nós vamos presentear uma pessoa, dependendo da classe social, ficamos preocupados. Se ele é pobrezinho, então nós vamos lá em qualquer lugar e compramos uma lembrança qualquer. Se é de classe média, a gente já está, ou nós já estamos preocupados, o que vamos dar a esta pessoa. Imagine quando é de classe alta. Eu não sei o que vou dar. E mesmo que eu saiba, eu já estou pensando que aquela pessoa já tem aquilo. Mais do que aquilo. E fico preocupado. Por quê? Porque eu vou dar um presente que a pessoa já tem aquilo superior ao que eu dei muitas vezes. Estes homens aqui deram o que era de melhor na época. Ouro. Para quê? Era simplesmente a dedicação daquilo que eles entendiam dos valores da pessoa de Jesus. Jesus não precisava de ouro para vender, nem andar ornado de maneira nenhuma, mas eles pensam, se nós lhe tributamos, se nós lhe damos ouro, é bem possível que isto sirva em alguma coisa. Ele vende, ele compra, faz alguma coisa. O incenso, meus irmãos, o lugar não era muito agradável onde Jesus nasceu. Pelo menos aliviaria aquele lugar, possivelmente com cheiro de animais. Mas ainda diz mirra, que era exatamente uma das especiarias que servia para ungir reis e também para as mais calorosas ocasiões
em que pessoas de alto nível eram honradas. Se o mundo não reconhece Jesus, mas ali estavam homens que dizem: nós ouvimos falar acerca dele. Ele merece ouro, ele merece incenso, ele merece mirra. Então vamos levar, é o nosso presente, aquilo que a gente entende a respeito dos valores do menino. Hoje a gente usa Johnson & Johnson. E o menino fica cheirosinho, maravilhoso, né? Dá vontade de abraçar muitas e muitas vezes, porque este cheiro já é padrão brasileiro, não é? A gente pegar um menino bem cheirosinho com Johnson & Johnson. Mas o que estava acontecendo com esses homens aqui? O cheiro e o valor dos perfumes eram muito maiores do que era aquilo que nós usamos hoje. Mas diz a palavra de Deus que em revelação você pode ver, meus amados irmãos, no verso de número 12: por divina advertência, prevenidos em sonho, em revelação, eles então ouviram de não irem à casa de Herodes, ao palácio de Herodes. Não voltem por lá. Por que não voltar lá? Se Herodes pediu, quando vocês chegarem a ver o menino e visitá-lo, voltem aqui, eu quero ir lá. Eu quero a informação de vocês, porque em Jerusalém nós não vamos encontrá-lo. Em alguns lugares arredores, nós não ouvimos falar acerca dele. Mas o texto diz que por divina revelação, lhes foi dito que eles voltassem por outro caminho. Meus irmãos, tem horas que a gente precisa voltar por outro caminho. Por quê? Porque o reino de Deus tem indicações diferentes daquelas que normalmente a gente vive. Porque muitas vezes o inimigo nos espreita nos nossos costumes, naquilo que é natural, naquilo que é costumeiro. E Deus está dizendo àqueles homens que eles voltem por outro caminho, para que o inimigo de Jesus não seja informado onde ele de fato está. Quando eu li esse texto, hoje bem cedinho, lá para as 3:pouca da manhã, eu fiquei feliz por ver como Deus estava, na verdade, fazendo com que a vida do menino, a vida do seu filho fosse preservada a priori, para que a mãe que teve um parto faz poucos dias não saia correndo do lugar, prejudicando a sua saúde, como também o pai tendo que dar conta de uma situação que não seria comum a fuga naquela hora. O que temos dado a Jesus? Quais os segredos que guardamos no coração? De que maneira o nosso comportamento nestes natais são na realidade colocados como elementos de tributos ao Filho de Deus? Meus irmãos, eu estava nesta manhã analisando com o pastor Enilson aqueles encontros extraordinários, onde famílias e famílias se reúnem, e algumas delas promovem festas que são arrasadoras em termos de dinheiro, muita gente, muita música, muito álcool e assim por diante, em torno do Natal de Jesus. E eu estava pensando, lá na favela, onde ninguém muitas vezes tem o dinheirinho para comprar de presente para dar aos seus filhos, onde os meninos vão atrás de bonecas quebradas, nem uma bicicleta velha alguns deles têm, onde alguns meninos muitas vezes olham para aqueles presentes de plástico que é ruim demais,
que se quebra facilmente. Às vezes, um carrinho bem pequenininho e o menino senta na areia para brincar com ele, porque o pai não tem, de fato, um dinheiro maior para lhe comprar um presente de valor. Mas, de que maneira Jesus estaria no meio de toda esta coisa? O texto, meus amados irmãos, diz que os magos voltaram por outro caminho. Em seguida, a partir do verso 13, veja aí na sua Bíblia: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho, e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Era muito mais viável para o anjo do Senhor indicar o Egito do que ficar em Belém. E às vezes a gente fica a perguntar: por que o Egito figura tanto em histórias bíblicas? Como refúgio, como morada de cristãos, e muitas vezes como celeiro provedor em determinados momentos. Por que então Deus disse a Moisés, lá no Egito: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que pisas é santa? E a gente fica perguntando: Deus, como é que o Senhor é tão extraordinariamente excelente que Ele pega a terra dos deuses e diz para Moisés: a terra é santa? A resposta é apenas uma: é porque onde Deus está, meus irmãos, não existe domínio de entidade nenhuma. Onde a presença do Senhor está, não existe domínio de governo e de entidade nenhuma. Lembra quando Jesus morreu, onde ele foi pregar? Aos espíritos em prisão. Era o domínio do reino, o domínio do reino de Deus em todos os lugares. Onde Deus chega, não existe domínio. O domínio, a ordem, a soberania é dele. Glórias ao seu santo nome. José pega o menino e vai para o Egito. Quanto tempo? A palavra do Senhor não nos diz os percalços sofridos por José e Maria em sair de Belém e ir para o Egito. Mas quem conhece a geografia daquela região sabe muito bem que eles teriam que atravessar desertos, subir montanhas, se escondendo, procurando, meus queridos irmãos, trazer consigo a existência daquele menino sem que ele fosse tocado pelos inimigos. Eles sofreram muito. Certamente, quem sabe até sem ter a ajuda de ninguém para chegar no Egito. Mas lá estava a ordem de Deus, dizendo: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José. Em sonho ele disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu fico perplexo, meus amados irmãos, com esta história preciosíssima. Quando os magos são avisados: não voltem pelo mesmo lugar. Quando a gente lê posteriormente o texto, nós vamos ver que o aviso de Deus é porque Herodes queria matar o menino. E José e Maria fogem exatamente por isso. O texto ainda diz, no versículo de número 14: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiram para o Egito. Era a fuga em meio à escuridão, em meio à dificuldade. Quando a gente, meus irmãos, sentados ou de pé aqui neste templo, ouve falar de Jesus,
Só há uma coisa que borbulha no nosso coração: era a gente dar glória a Deus por saber que o Filho de Deus, profetizado, nascido, desafiado a viver em meio à perseguição daqueles que queriam tirar-lhe a vida, Deus está dizendo que há de preservá-lo, para que um dia ele inicie um sagrado ministério, morra na cruz do Calvário, ressuscite como vencedor e diga para o seu povo: eis que breve venho vos buscar. Mas o texto ainda diz, meus irmãos, e lá ficou, diz o verso 15, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Por que do Egito chamei o meu filho? É porque de lá, aos 12 anos, ele voltaria agora a Jerusalém, para se apresentar numa festa e falar com aqueles que eram líderes religiosos e lhes dizer, e lhes informar acerca do seu precioso reino e responder os questionamentos que a eles de fato eram elementos constantes, e neles digo, eram elementos constantes acerca da realidade da atuação de Deus no tempo. Diz o texto, em seguida, no verso 16, que começou a matança, vendo-se iludido o rei pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. De 2 anos para baixo, para 0, todos os meninos, não meninas, todos os meninos foram ceifados. Eles teriam que morrer para que não fosse uma ameaça para Herodes. Aqui a gente para glorificar a Deus e dizer como Deus é tão extraordinário que até os meios comuns Ele usa para preservar a história e preservar a sua linha de atuação profética, para dizer que este seria o caminho, mesmo no meio das dificuldades naturais, mas o Senhor Jesus seria o prevalecente. Termino, meus amados irmãos, ainda no verso 16, quando diz: vendo-se iludido Herodes pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor. Isso queria dizer, meus amados irmãos, das mães, dos pais, vendo seus filhos sendo cortados à espada, sendo eliminados por causa da ira de Herodes, que ele não quer aceitar que haja uma ameaça no seu governo, entendendo que Jesus seria uma ameaça para ele. O texto vem exatamente dizendo: então se cumpriu o que fora dito por intermédio de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pronto, choro e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Isso é uma linha profética que vai exatamente trabalhar na família de Jacó. E nós, meus amados irmãos, olhando para isso, podemos dizer que Deus sustenta o seu filho
durante esses longos anos lá no Egito. Quem sabe até Herodes não quer de maneira nenhuma procurá-lo fora, porque ele sabe que o governo que se opõe a ele não lhe permitiria alcançar Jesus, onde certamente ele o procuraria. Mas diz a palavra, eu estou encerrando, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Meus irmãos, como Jesus foi vencedor. Não teve um lugar bonito para nascer, mas teve um coro de anjos que anunciaram sua vinda. Ele não teve a iluminação de preciosos faróis da cidade de Jerusalém ou de Belém, mas a Bíblia diz que uma estrela apareceu para exatamente dizer que o rei estava ali. Como Jesus realmente no seu nascimento foi extraordinariamente brilhante. Se ele nasce como o mais pobre da cidade, chegam os magos e lhe trazem ouro, incenso e mirra. O que dizer a respeito dele? Só glorificar o seu santo nome, porque aos 12 anos ele discute com os doutores e aos 30 anos ele começa o seu ministério, fazendo com que a água se transforme em vinho. A água dos homens, a normalidade da vida, aquilo que aconteceria ou acontecia em todos os casamentos, se transforma no casamento mais comentado de todos os tempos. Onde é que água se transforma em vinho? Só onde Jesus está. Onde é, meus queridos irmãos, que um casamento cheio de preocupações por faltar as coisas vai tornar-se bem? Em canto nenhum. Quem vai a um casamento quer comida e bebida abundante. Quando não tem, pode ficar certo. No mínimo, umas 10 pessoas vão comentar que esse casamento foi negativo. Não tinha comida, não tinha bebida. Para que eu fui lá? Certamente para simplesmente dizer: eu já pensava que isto iria acontecer no casamento de fulano. Mas onde Jesus está, fulano não vai ser decepcionado. Onde Jesus está, não vai haver o comentário negativo. Onde Jesus está, ninguém vai lhe dar ordens. A Bíblia diz que a sua mãe mandou que o procurassem, porque ele era quem resolvia aquele tipo de problema. E a pergunta é essa: quando Jesus já havia feito isso? Nunca. E como é que Maria descobre que Jesus pode atender aquela gente? É porque ela sabia que ele era o Filho de Deus e poderia dar jeito de uma forma ou de outra. Jesus sempre dá jeito nos problemas que desafiam, meus queridos irmãos, a nossa ordem social. Deus nos abençoe. Que nós possamos acompanhá-lo no seu ministério, vendo a mulher lá no poço de Jacó sendo transformada, vendo o gadareno sendo liberto de uma legião de demônios, vendo lá no poço um homem que esperava o anjo passar e ele ser curado. Lá está, no tanque, o homem agora ouvindo Jesus: você quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém que me ajude. Jesus diz: chegou a tua ajuda. Faz com que aquele homem seja curado.
Olha bem para o caso daquela mãe que levava o seu filho para ser enterrado, e Jesus disse: não chore. Quem é que tem autoridade para fazer? Meus queridos irmãos, alguém que perdeu o seu único filho, já era viúva e agora perde o seu filho. Quem faria aquela mulher parar de chorar? Só Jesus. Portanto, queridos, vamos ficar com Ele. O Jesus ressurreto, o Jesus abençoador, o Jesus multiplicador de pães, o Jesus libertador daquele homem que estava na cama, e Jesus disse para ele: homem, teus pecados te são perdoados. E por falta de entendimento daquela gente, Jesus diz: agora levanta, pega a tua cama e vai para casa. Eu tenho certeza que Ele continua fazendo o mesmo. Não existe nenhuma dificuldade para que Ele não possa resolver. Curve sua cabeça.